alunos e alunas. Vamos dar continuidade às nossas aulas pelo ensino remoto, né? Vamos pedir a vocês colaboração, cada vez mais, esforço, pois eu sei que não está sendo fácil para ninguém. Bom seria se estivéssemos presencialmente, mas como isso não é possível neste momento, vamos tentar fazer desses momentos o mais agradável possível, tanto para nós professores quanto para vocês alunos. Na nossa aula de hoje, nós não vamos falar especificamente do livro que nós estamos trabalhando, mas de certa forma também trabalhando o livro. Vamos dar uma pausazinha aqui para nós falarmos sobre os tipos de frase. Aí você diria assim: professor, mas por que nós vamos trabalhar os tipos de frase? Esse aí é um assunto que nós estudamos lá no 5º ano. Sim, realmente. E um assunto até fácil, que vocês estudaram lá no 5º ano. Mas saber que vocês precisam muito desse assunto, saber esse assunto na hora de fazer as produções textuais, na hora de fazer a redação. Uma redação, um texto, ele é feito de parágrafos, se ele for um texto em prosa. E os parágrafos são feitos de quê? De frases ou de orações. Então, um texto, para ele ser bem construído, alunos, ele precisa ser formado por frases também bem construídas. Às vezes, no momento em que os alunos estão produzindo um texto, eles ficam com dúvida. Que ponto eu vou colocar aqui? Será que eu devo colocar um ponto de exclamação? Seria um ponto de interrogação? Seria um ponto final? Seria um ponto e vírgula? Então, para você saber a pontuação correta que você deve usar em uma frase, você deve saber que intenção você quer transmitir com aquela frase. Qual é a sua intenção ao utilizar aquela frase? E é aí que entra os tipos de frase, que nós colocamos aqui 5 tipos de frases. Aqui nós colocamos 3, depois eu vou colocar aqui as outras. Vamos estudar cada uma delas? O primeiro tipo de frase são as frases declarativas, que lá no 5º ano vocês estudaram esse tipo de frase com outro nome. Vocês estudaram as frases afirmativas e as frases negativas. Então, as frases declarativas é quando o emissor, quer dizer, aquela pessoa que fala, aquela pessoa que escreve, ele quer declarar algo, ele constata algo na sua fala ou na sua escrita. E aí ele vai declarar tanto afirmando quanto negando. Vamos olhar aqui o exemplo. Toda criança deve ter seus direitos respeitados. E aí o ponto que encerra este tipo de frase é o ponto final. Você vê aqui que o emissor, ele está afirmando, né? Ele está afirmando algo. Aqui, nessa outra frase, a criança não fez toda a lição. A criança não fez toda a lição. Ele também está declarando algo. De que forma? De forma negativa, não é? Então, as frases declarativas, o emissor declara, constata algo, afirmando ou negando. E aqui a palavra que se repete é criança, que eu não vou dizer agora, porque que eu vou repetir esse nome em todos os exemplos. Depois eu vou dizer para vocês. Outro tipo de frase é o tipo de frase exclamativa, que é aquela frase que o emissor usa para expressar um tipo de emoção, para expressar um susto, um medo, uma admiração, uma alegria, para expressar as emoções. Como o próprio nome diz, frase exclamativa, o ponto que vai encerrar este tipo de frase é o ponto de exclamação. Vamos ao exemplo. Como esta criança está suja. Então, aqui eu estou exclamando. Então, qual é o ponto que eu devo usar? O sinal de pontuação é o ponto de exclamação. E aqui os alunos erram bastante nos textos. Os alunos dizem, como esta criança está suja, mas não colocam o ponto de exclamação. Então, está errado. Se a frase é exclamativa, o ponto que deve encerrar esta frase é o ponto de exclamação. Vamos continuar. A frase interrogativa, como o próprio nome diz, é a frase que o emissor usa para fazer uma pergunta.
E o ponto que encerra, se esta frase for uma pergunta direta, é o ponto de interrogação. Como assim, professora? As frases interrogativas podem ser de dois tipos, diretas e indiretas. Como aqui é uma frase interrogativa direta? É quando eu pergunto diretamente. Por exemplo, aqui o emissor perguntou diretamente para a criança. Você já tomou banho, criança? Né? Ó, o nome criança eu usei aqui. Estou usando aqui novamente. Você já tomou banho, criança? Aqui o autor está perguntando diretamente para a criança. Como a pergunta é direta, então o ponto que está sendo usado, ou que deve ser usado sempre, é o ponto de interrogação. Ou eu posso perguntar indiretamente. Gostaria de saber se você já tomou banho, criança. Então aqui ele não está perguntando diretamente. Você vê aqui que a pergunta é feita de forma indireta, mas deixa de ser uma pergunta? Não. É também uma pergunta feita de forma indireta. Por isso que eu não usei aqui o ponto de interrogação. Vocês entenderam? Deixa eu repetir. Frase interrogativa direta é quando eu pergunto diretamente. Tipo assim, quando eu pergunto, você fez a lição? Então, não estou perguntando diretamente? Sim. Então, eu coloco o ponto de interrogação no final. Ou então, quando eu pergunto de forma indireta, gostaria de saber se você já fez a lição. Vejam que eu nem uso o tom de pergunta, não é? Mas eu pergunto indiretamente. Então, o ponto é o quê? Ponto final. Compreendido? Qualquer coisa vocês me perguntem lá no grupo, no privado ou no privado, que eu respondo, eu explico mais para vocês. Continuando. Então, tem outros tipos de frase também, que como não coube aqui no quadro, eu vou rapidamente aqui apagar para a gente continuar o estudo dos tipos de frase. Faltando agora 2 tipos. Dar continuidade ao nosso estudo sobre os tipos de frase. E agora vamos estudar o tipo de frase imperativa. O próprio nome já diz tudo, né? Imperativa. Imperar significa dar ordem, dar um conselho. Neste exemplo aqui, ó, criança, venha tomar banho. Isso aqui é o quê? É uma ordem. Eu posso usar em tom de ordem, né? Criança, venha tomar banho. E aí eu uso o ponto de exclamação. Por quê? Porque eu estou expressando de forma veemente, de forma forte, um pedido, uma ordem, né? Então, esse é o tipo de frase imperativa. E eu usei de novo o nome criança. Depois eu vou dizer por quê. Continuando. Existe um tipo de frase que eu vou chamar de optativa. Por que optativa, professora? Optativa é quando o emissor usa esse tipo de frase optativa quando ele quer transmitir assim um forte desejo em relação a alguém. Quando eu digo assim, ó, quero que você seja feliz, criança. Então esse aqui é o quê? É um sonho meu, é um desejo, é uma vontade minha. Então eu uso o tipo de frase optativa, que é bem diferente da imperativa. Você poderia dizer assim, professora, tudo isso aqui são frases exclamativas, porque tem um ponto de exclamação. Sim, de certa forma sim, mas há algo básico que diferencia essas frases. Não significa que toda frase que tem um ponto de exclamação seja só exclamativa. Não, aqui ela é exclamativa sim, mas ela é imperativa, porque expressa uma ordem. Aqui ela é exclamativa, sim, mas é também optativa porque expressa um desejo, uma vontade minha. Então aqui eu usei também a palavra criança. Agora eu vou dizer por que eu usei a mesma palavra em todos os exemplos. Porque é justamente a atividade que vocês irão fazer. Mas antes de eu passar a atividade que vocês irão fazer em casa, eu vou pedir que vocês copiem no caderno toda essa explicação que eu expliquei aqui no vídeo. Mas eu vou mandar esse conteúdo para vocês em formato de imagem, para ficar melhor para vocês passarem para o caderno. E quem tiver impressora em casa,
até pode imprimir e colar no caderno sem precisar copiar. Mas se você não tem, não precisa você ir até a papelaria para imprimir, não. Você pode passar, copiar para o seu caderno organizadinho, bonitinho. Sim, quanto à atividade, depois que você copiar o conteúdo que eu expliquei aqui, eu vou mandar outra imagem para você, com a atividade sugerida. Bom, qual vai ser a atividade, professora? É o seguinte, eu escolhi, dos capítulos estudados na ficha literária número 4, eu escolhi 3 palavras para vocês formarem com cada palavra, por exemplo, eu escolhi a palavra água, engraxates e balcão. Com a palavra água, você vai formar uma frase declarativa com a palavra água, uma frase exclamativa, uma frase interrogativa, uma frase imperativa e uma frase optativa com a palavra água. Ou seja, com uma palavra só, você vai formar os 5 tipos de frases, assim como eu fiz aqui com a palavra criança, tá certo? Eu vou explicar mais detalhes no grupo. Ficamos por aqui, tá certo? Um abraço para cada um de vocês.